Meus queridos irmãos caríssimos, uma alegria sempre nós estarmos aqui reunidos. Hoje, o Evangelho que acompanha essa liturgia desta quinta-feira é o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos do 21 ao 25. Eu quero destacar aqui porque está sendo incrível, ouso dizer, está sendo maravilhoso, porque de fato a gente está aprendendo muito com a palavra de Deus. E nós já aprendemos nas reflexões que tivemos. Aprendemos sobre a messe. Ontem nós estávamos aprendendo nada mais, nada menos do que sobre o semeador. E tudo aquilo que já foi falado é interligado entre si. E hoje nós vamos aprender, aprofundar melhor, e eu quero aqui salientar, destacar um elemento: o candelabro. Meus irmãos, a pessoa que recebeu a palavra de Deus de bom grado em seu coração há de frutificar grandemente, de maneira que todos possam ver os seus frutos. Daí é que vem a parábola da candeia, que revela a posição que ocupará no reino espiritual aquele que se deixou transformar completamente pela semente da palavra de Deus. Marcos apresenta alguns ditos de Jesus que são encontrados dispersos em Mateus e em Lucas. O dito a respeito da lâmpada sobre o candelabro é encontrado no Evangelho de Mateus, introduzido pela proclamação: Vós sois a luz do mundo, no início do Sermão da Montanha. Assim, o testemunho dos discípulos, ou seja, o nosso testemunho, deve ser uma luz para o mundo. No ensinamento de Jesus, não há nenhuma falsidade oculta, como na doutrina dos fariseus. Também não há nenhum ensinamento reservado a grupos de elite. E disse-lhes: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? O candelabro era a lâmpada dos tempos de Jesus. Na parábola, a candeia significa a luz de Deus que brilha através de alguém que realmente teve uma experiência real com Jesus. Sua vida vai manifestar um brilho especial, como que dizendo ao mundo que se achou o caminho da paz, o caminho da alegria, o caminho da fé que as pessoas tanto procuram. O papel da palavra de Deus no coração do homem é justamente este: é o papel de ser, no mundo, o sinal profético. O papel da palavra de Deus no coração do homem, resumindo praticamente toda a reflexão, é o papel de tirar o homem das trevas do ódio e da amargura e coloca ele, no caso, na luz do amor de Deus. Uma vez que o indivíduo teve essa experiência e vai crescendo mais e mais no conhecimento de Deus, a luz de Cristo no seu interior vai brilhar cada vez mais intensamente, a fim de se manifestar aos homens que ainda vivem nas trevas. O texto diz que a lamparina não vem para ser deixada num lugar qualquer da casa, mas sim no velador, que sempre era posicionado em lugares altos, de onde podia iluminar toda a casa. Jesus está dizendo que aquele que teve uma experiência genuína com Deus e que está crescendo em maturidade através da semente plantada em seu coração, certamente será posicionado em lugares cada vez mais estratégicos no reino espiritual, de maneira que possa abençoar as pessoas de forma mais eficaz. Quem nos posiciona em lugares altos é o Senhor nosso Deus.
Isso você precisa entender com todo o seu viver. Ele conhece o nosso coração e sabe de fato se temos frutificado e se temos sido abençoadores de outras vidas. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Jesus disse que nada está encoberto senão para vir à luz. Ele está querendo dizer que, assim como uma semente plantada na terra permanece oculta por um certo tempo, vindo depois à luz, da mesma forma, toda semente divina plantada no coração do homem tende a manifestar-se no seu devido tempo, revelando a sua espécie. Aquele que tem recebido pela fé a palavra de Deus em seu coração, mais cedo ou mais tarde, terá a alegria de ver esta palavra manifestada aos homens, pelas novas atitudes e obras praticadas. A luz de Deus deixará de estar no oculto do coração, para ser algo notório a todos os homens. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Os versículos seguintes aos mencionados acima mostram que, para que a luz venha a de fato manifestar-se, é necessário que nós, canais da luz, sejamos bons ouvintes da palavra. Quem ouve as palavras de Jesus e as acolhe, não condena, mas pratica a misericórdia. Quem faz um julgamento usando a misericórdia como medida, alcançará, por sua vez, misericórdia em abundância. Com que intensidade nós queremos ver a manifestação do brilho de Deus em nossas vidas? Qual o posicionamento do reino espiritual que esperamos da parte de Deus? Todas essas questões dependem de como nos debruçamos de coração ao que estamos a ouvir da parte de Deus. A medida de unção, revelação e autoridade espiritual dependem de uma atitude cada vez mais positiva em relação à palavra de Deus que é ministrada para nós. Se desprezamos ela, não terá proveito para nós. Mas se a valorizamos, Deus nos acrescentará mais e mais de tudo o que ela nos oferece. Eu acho interessante demais, porque de fato nós somos muito preocupados com as opiniões alheias. E nós nos esquecemos, você se esquece muitas vezes, você, jovem, homem, mulher, que escuta esta reflexão, você se esquece que você nasceu para ser canal de luz. Você se esquece que você nasceu para brilhar, mas para fazer com que a luz deste brilho, que é o Evangelho, se expanda para o mundo. Somos preocupados demais com o que o fulano pensa de mim. Somos preocupados demais com a opinião que os outros têm para fazer sobre nossa própria vida. O dito popular, que é meio grosseiro, mas é verdadeiro, é aquele dito onde Deus deu uma vida para cada um tomar conta da sua. O tempo que nós perdemos ligando para que para o que o outro fala sobre mim é o tempo que eu converto uma vida. É o tempo que eu trago alguém para a missa, alguém para a vida de oração. E às vezes pensamos que essas pessoas que precisam encontrar o Senhor são aquelas pessoas que na internet estão detonando a fé católica. Mas não. Muitas e grande parte dessas vezes, as pessoas que precisam se encontrar com o Senhor são as pessoas que estão dentro da nossa casa. São as pessoas que, pouco a pouco, deixam a fé morrer. E quem somos nós? Somos o X-Men. Somos os super-heróis que queremos mudar o mundo com aquilo que nós falamos.
que queremos converter a nação, que queremos causar uma revolta no mundo todo com os nossos textos no Instagram. Irmão, irmã, jovem, você que está escutando essa reflexão, isso é para você. Sigamos o conselho de Jesus, porque de fato, sim, ninguém acende uma lâmpada para colocar essa lâmpada debaixo da cama. Você não foi batizado, crismado, confirmado à luz da palavra de Deus para ser colocado debaixo da cama. Mas você recebeu tudo isso para que você pudesse ser colocado num candelabro, para que você pudesse ter uma utilidade. E quantos são aqueles que estão dentro do mundo, dentro da igreja muitas vezes, e que não têm uma utilidade, que não procuram uma pastoral para trabalhar, que não procuram a vivência nos sacramentos, que não procura ajudar, que não procura crescer, que não procura rezar. E como é triste, porque é a mesma coisa de ser tudo e ao mesmo tempo não ser nada. Porque do que adianta você iluminar, mas estar no lugar errado? E a juventude muitas vezes está no lugar errado. O jovem que é chamado à santidade, o jovem que é coroinha, que é cerimoniário, que canta, que serve na paróquia. É belo esse testemunho aqui, é muito bonito falar isso aqui. Mas de que adianta você ser essa luz que brilha, essa luz que está no candelabro, essa luz que ilumina todos que estão ao seu redor, mas no final de semana você se perde. No final de semana está lá numa festa onde tudo é ruim, onde tudo leva ao pecado. Você é a luz que está debaixo da cama. Por isso que nós possamos de fato encontrar a nossa finalidade. Você que não sabe o que faz da sua vida dentro da igreja, busque uma finalidade, porque está passando o tempo. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo da cama, mas coloca num lugar alto, para que ilumine toda a casa. Você é chamado a iluminar a sua casa. Jovem, você é chamado a iluminar todos aqueles que estão dentro da sua casa. E é muitas vezes uma resposta de um compromisso que outrora, muitas vezes, não é assumido de fato como tem que ser. Nós devemos, sim, viver a nossa vida, fazer aquilo que nós gostamos de fazer, experimentar. Mas como é bonito, como é bom nós experimentarmos o novo que Deus tem para nós, porque o novo que Deus tem para você é o céu. E o céu é muito novo. O céu é a nossa casa. Fomos tirados de lá, mas nós devemos sempre nos lembrar que o amor de Deus é o amor que ultrapassa. E que nós possamos, assim, olhando a nossa vida, alimentarmos-nos cada vez mais de Deus, porque é de lá que nós viemos e é para lá que nós vamos voltar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.